Um tema da disputa eleitoral tem trazido ansiedade aos donos de grandes patrimônios: a criação de um imposto sobre fortunas. O assunto surgiu em debates e entrevistas ao longo da campanha. Interessante falar em imposto sobre grandes fortunas, porque hoje em dia todo mundo procura a gente para saber como que seria o imposto sobre grandes fortunas, né? E aí uma coisa interessante que a gente fala é que o imposto já está previsto na Constituição, falta uma lei complementar para complementar o próprio imposto, né? E a lei complementar ela é feita com maioria absoluta do Congresso. O que é a maioria absoluta? 50+1. Então, do ponto de vista de aprovação, até que não é tão difícil aprovar o imposto sobre grandes fortunas, porque basta a Câmara dos Deputados ter 50+1, ou seja, da Câmara, e 50+1 do Senado, é aprovado. Então, se o próximo governo tiver vontade política para aprovação desse projeto, dessa lei e desse imposto, né, é facilmente aprovado. Ou seja, eu acho que não é tão difícil assim o trâmite dele no Congresso. A presidente Dilma Rousseff diz que não é oportuno, neste momento, aumentar ou criar novos tributos, porque eles atrapalham o crescimento econômico e a geração de empregos. Já Aécio Neves é menos incisivo, diz que é favorável a estudar a revisão da taxação das grandes fortunas. E Marina Silva, ao divulgar o programa de governo em agosto, disse que o tema deverá ser debatido no âmbito da reforma tributária. Um dos principais conselheiros da campanha dela, Eduardo Gianetti, afirmou em entrevista ao Valor em maio que era contra taxar a riqueza de um empresário construída ao longo da vida. Por que o preço da mercadoria é alto? Porque você tem um sobrepreço da ordem de 30% a 40% de acordo com o produto por conta de impostos sobre o consumo, especialmente o ICMS, o IPI, o ISS e assim por diante. No mundo, em geral, se tributa mais o patrimônio e a renda do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil há uma subtributação tanto do patrimônio quanto da renda. E isso faz com que a população, especialmente da classe média e da classe média para baixo, pague muito mais em impostos, em carga tributária, do que quem tem mais rendimentos. Ou seja, existem estudos que quem ganha até 2 salários mínimos paga cerca da metade do que ganha em impostos sem perceber. E quem ganha acima de 30 salários mínimos não chega a pagar 25%. Um levantamento da EY, antiga Ernst Young, com 21 países, mostra a incidência do imposto sobre grandes fortunas em 6 deles: Argentina, França, Espanha, Índia, Noruega e Suíça. Na França, a tributação sobre ricos ganhou repercussão internacional com a saída de alguns intelectuais e artistas para outros países. O imposto sobre fortunas incide na França sobre patrimônios superiores a 1.300.000 euros e chega a 1,5%. Na Espanha, a alíquota máxima é de 2,5% para valores superiores a 700.000 euros. Na Alemanha, o imposto foi abolido em 97, em Luxemburgo em 2006 e na Suécia em 2007. A Constituição brasileira é a única que qualifica o tributo, fala em imposto sobre grandes fortunas. Os advogados questionam o que seria exatamente uma grande fortuna. O projeto de lei que tramita no Congresso, de autoria de Luciana Genro, trata de imposto de 1% a 5%, incidente em patrimônios de mais de 2 milhões de reais. Os advogados questionam como seria implementada a lei. Será que vale a pena ter esse imposto e a arrecadação vai ser suficiente? Qual que vai ser a base de cálculo desse imposto? Por exemplo, puxa vida, como que eu vou avaliar os meus bens se na declaração de imposto de renda está tudo histórico em reais? Então eu pegaria, no caso dos imóveis, o valor venal da prefeitura? Os especialistas apontam como única forma de evitar o imposto sobre fortunas, ou ao menos as alíquotas mais altas, antecipar a doação aos herdeiros, fatiando o patrimônio.